Vinheta de abertura. Fundo azul. Ao centro, círculos tomam o aspecto de um átomo que dá lugar a um globo terrestre que gira em torno do próprio eixo. Círculo branco. Dentro dele, nome do programa. Meio ambiente por inteiro. Avião no céu. Do jeito que a tecnologia tem avançado, é até difícil a gente imaginar como será exatamente o mundo nos próximos 10, 20, 30 anos. Simulação de ônibus futurista andando em pista. Ele tem luzes azuis. Colheitadeira em movimento. No agronegócio, por exemplo, as técnicas mudaram tanto que hoje é possível impactar bem menos o meio ambiente. Muitos produtores rurais perceberam isso e vestiram a camisa dos trabalhadores mais conscientes. O que o futuro reserva para a produtividade do país? Esse é o assunto do Meio Ambiente por Inteiro desta semana. Colheitadeira vermelha em campo. Apesar de incerto, o futuro no campo tem algumas projeções traçadas na busca de garantir a segurança alimentar. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Embrapa, outras instituições de pesquisa e universidades desenvolveram um trabalho detalhado sobre o desempenho nas lavouras brasileiras nos próximos anos. A projeção abrange 29 alimentos. Nossa reportagem conversou com o coordenador de políticas e informações da agropecuária do Ministério da Agricultura. Ele explica que teremos um aumento expressivo na produção de grãos na próxima década. Hoje a nossa produção de grãos é por volta de 240 milhões de toneladas. José Garcia Gasques. Mas nós estamos projetando para 10 anos 300 milhões de toneladas. As projeções envolvem a produção, consumo, exportação, importação e área plantada. No caso dos grãos, citados pelo coordenador do Ministério, a safra deve aumentar em quase 27%. Para isso, o estudo aponta acréscimo de 15% em novas áreas de plantio. A produção de algodão deve aumentar cerca de 20%. A do arroz e o consumo do grão devem se manter com um aumento inexpressivo, assim como o feijão. Já a área plantada de milho deve aumentar 7% na próxima década, e o trigo em mais de 30%. A pesquisa revela ainda que a soja terá acréscimo na produção de quase 33%. E o cafezinho, que muita gente adora, vai ter quase 27% a mais de áreas de plantio. Com tantos números otimistas, José Garcia explica que o país precisa se preparar. Como? Com investimento em pesquisas. Pesquisa agronômica, essencialmente. Fortalecimento, por exemplo, de instituições públicas como a Embrapa e de outras instituições, dos institutos de pesquisa das universidades, de vários institutos que fazem pesquisa agronômica. Uma outra coisa importante também que pode afetar os resultados que a gente tenha dentro do estabelecimento é a infraestrutura. A nossa infraestrutura precisa ser melhorada. Além de ser um dos colaboradores do estudo, José Gasques é engenheiro agrônomo e doutor em economia pura. Ele explica que o aumento da produção dos alimentos se deve a 3 fatores: mercado interno, mercado internacional e crescimento populacional. Há também uma parte do efeito sobre o crescimento da produção vem pela expansão da renda das pessoas. Tanto a renda interna quanto da renda que está havendo, por exemplo, nos países asiáticos, que são grandes importadores de produtos nacionais. Então a expansão de renda também é um fator importante. O campo precisa de pesquisa, tecnologia e inovação. O agronegócio foi visto por muito tempo como o grande vilão do meio ambiente, mas hoje mostra que sim, é possível alinhar produtividade e respeito aos recursos naturais. Planta ao lado de queda d'água. Pequeno córrego. Plantas em campo vasto. Estamos na zona rural de Planaltina, a 60 quilômetros de Brasília. Viemos conhecer uma fazenda que integra suinocultura, agricultura, floresta e energia limpa. Quem nos recebe é Valdemir, o administrador da fazenda de 300 hectares. 200 de plantio. Tem milho, soja, sorgo, trigo e feijão. Valdemir Martins, é uma produção administrador hoje da fazenda. visando essa questão da sustentabilidade, a produção visando agredir o mínimo meio ambiente possível, né? Plantio direto, né? O uso prudente dos defensivos, né? Retornos das embalagens, né?
O retorno das embalagens que Valdemir citou são os agrotóxicos usados na lavoura. Depois de usados, os recipientes são devolvidos aos fornecedores. Como são agrotóxicos, né, são defensivos tóxicos, a grande maioria para nós, esses defensivos precisam ter um retorno dessa embalagem para a empresa que produz o defensivo. Então tem um processo de recolhimento dessas embalagens. Né? Para quê? Para que isso não seja jogado em lixo comum. Construção feita de tijolos. Do plantio para os suínos. Regra importante, todo mundo limpo. Antes da gente mostrar a criação dos suínos, nossa equipe de reportagem teve que tomar um banho e trocar de roupa. É um protocolo de segurança para evitar que a gente traga de fora algum tipo de bactéria e contamine os animais. Os animais nascem em uma granja do DF e chegam aqui com 22 dias de vida e 6 quilos. Com 74 dias, já estão com quase 30 quilos. O espaço é chamado de creche pelos funcionários. A ração, à base de milho e sorgo produzidos na fazenda, é liberada. Pode comer o quanto quiser. Suínos caminham dentro da creche. Aos 75 dias de vida, os suínos deixam a creche e vêm para esse galpão. Aqui ficam até os 175 dias, quando vão estar prontos para o abate. São 45 animais por baia. Esses já estão com 170 dias, ou seja, na próxima semana vão atingir o peso necessário para serem vendidos para frigoríficos do DF e Goiás. Nesta fase final, a rotina é assim. Os animais pouco caminham, em compensação, comem e descansam o dia todo. Porco faz xixi. Em todas as baias, muita urina e fezes, dejetos que poderiam gerar um passivo ambiental ao contaminar o lençol freático e colocar em risco o abastecimento de água. Isso ficou no passado. Isso é armazenado periodicamente num período curto dentro da unidade, em canaletas. Logo após isso é drenado para o sistema aqui de biodigestor, onde acontece esse processo, né, de decomposição desse dejeto, transformando isso em um biogás. Resumindo, os dejetos dos suínos são tratados e o metano é transformado em energia elétrica para a fazenda. Atende à demanda da unidade e parte do que é gerada é injetada na concessionária. A produção, a gente mede ela em quilowatts-hora, né? Volume de gás, a gente não tem essa mensuração, mas essa unidade aqui ela produz 200 kWh, que para a energia dessa fazenda ela até sobra, né? A gente produz mais energia do que consome. E aí consegue abater isso na concessionária em uma outra unidade de produção. Plantio responsável, animais e floresta. Os 20% da fazenda para preservação, como determina o Código Florestal, estão intactos. Valdemir trabalha há décadas no campo. Acompanhou de perto a evolução das máquinas, as técnicas aprimoradas e reconhece o quanto isso ajuda no equilíbrio do ecossistema. Para ele, é um caminho sem volta. A empresa no passado, empresas de grande maioria no passado não tinham essa preocupação e hoje nós temos e eu vejo que outras empresas também têm. E não é só um problema, a preocupação ambiental ela tem que ser de todos, né? O consumidor tem essa preocupação, mas quem faz isso na prática é o produtor. E nós temos essa preocupação e essa preocupação ela pode gerar uma receita financeira, né? Termômetro, máquinas, transição. Homem e mulher caminham em plantação. No próximo bloco, a gente continua falando das projeções do agronegócio para a próxima década. Alguns estudos mostram que a produção do café pode diminuir nos próximos anos. Quer saber o motivo? Eu te conto já já. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta, fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. O meio ambiente por inteiro está de volta. Até aqui você viu que a produção de vários alimentos vai dar um salto na próxima década. Bom, pelo menos essa é a projeção de um estudo feito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pela Embrapa, universidades federais e outras instituições de pesquisa. No bloco anterior nós mostramos os motivos: mercado interno, mercado internacional e crescimento da população. Em contrapartida a isso, tem uma notícia que tem preocupado os produtores da segunda bebida mais consumida do mundo, o café.
O estudo revela que nas próximas 3 décadas a produção do grão pode estar severamente prejudicada por conta de um motivo: mudanças climáticas. Pôr do sol em campo, imagem de mapa mundi e setas apontadas para cima, letreiro, projeções do agronegócio Brasil. O documento diz que a elevação de temperatura poderá reduzir a área apta ao cultivo de café pela metade. As lavouras podem ser afetadas pelo abortamento das flores. A mudança do clima é assunto sério e tem até lei que estabelece regras e metas, como a Política Nacional de Mudança do Clima, criada há 10 anos. Ela traz como se fosse uma agenda, mas bem geral, porque é uma lei de política pública. Flávia Frangetto, Portanto, advogada. É uma lei que deve perpetuar ao longo do tempo, trazendo a sua operacionalização relacionada aos instrumentos que ela mesma cria, ela institucionaliza, e a forma com que ela escolheu os legisladores escolheram de internalizar os conceitos que estavam na Convenção, a Convenção do Clima, adotada pelos países em relação à necessidade de resolver este problema global. Incêndio no Cerrado. A advogada explica ainda que a lei prevê a redução das emissões de gases de efeito estufa em quase 40% até 2020. Bastando bom senso na hora da aplicação, com um senso de justiça dessa determinação, nós vemos que a necessidade de legislação ela vira muito mais educacional para especificar comportamentos que não são tão lógicos num primeiro momento, mas na medida em que ficam publicizáveis, e isso poderia ser feito por outras formas que não necessariamente há previsão de uma lei stricto sensu, entende? Mas claro que elas vêm para regular o que estava escrito na própria Constituição naquilo que é necessário. Para muitos pesquisadores, o futuro do café é uma interrogação. Segundo a Royal Botanic Gardens de Kew, instituição de pesquisa do Reino Unido, das 124 espécies do grão que existem no mundo, 75 estão ameaçadas por causa do desmatamento e do aquecimento global. Nem todo mundo concorda com essas projeções. Nossa reportagem procurou a Embrapa Café, em Brasília, e conversou com Antônio Guerra, chefe-geral da unidade. Eu não consigo enxergar Antônio Guerra, Embrapa mudança Café. climática dentro de um padrão aceitável, influenciando na produção de café. Na realidade, com tudo o que se chama de aquecimento global, nós temos reduzido a área plantada e aumentado produtividade e qualidade de café. Guerra explica que desde os anos 90 existe o consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa, que abriga 60 espécies do grão em 7 bancos de germoplasma espalhados pelo país. Locais que guardam genes das variedades e garantem a sobrevivência das plantas. Ou seja, se o café do mundo desaparecer por uma suposta epidemia ou catástrofe, os bancos congelados estarão a postos para salvar os plantios. Guerra estuda o mundo dos grãos há 2 décadas e lembra que o Brasil é líder na produção e na exportação do café. Se eu renovar as lavouras de Minas Gerais, que é em torno de 30% a 40% das lavouras, são lavouras de café com plantas acima de 20 anos, se eu renovar e poucas plantas por hectare, se eu vou botar isso dentro de um sistema de produção, com plantas adequadas, com as cultivares novas que nós lançamos em relação a maior produtividade, maior qualidade, tolerância a calor, resistência a praga e doença, só nisso aí eu consigo aumentar a produção de café em 40% no Brasil. Cafeeiro, transição, homem e mulher caminham em plantação. Deixamos a Embrapa para conhecer a história de 2 irmãos que viraram sócios, unidos pelo café. Será que eles se preocupam com os dados que revelam a queda na produção do grão? Mapa aéreo do Distrito Federal. Estamos em Ceilândia, a 35 quilômetros da área central de Brasília. A chácara foi comprada pela Luzimária em 2005, mas só 10 anos depois o café veio para fazer parte da rotina dos irmãos. Benjamin Neto, ou melhor, o Neto, como prefere ser chamado, trabalhou por décadas como vendedor de automóveis. No meio de uma crise financeira no setor, ele foi demitido. Primeiro, ele e a irmã começaram a plantar hortaliças, mas o lucro que esperavam não deu. Infelizmente, no país que a gente vive, Benjamin Neto, produtor rural. A agricultura está um pouco prensada em relação a essa questão de rentabilidade, né? Neto e Luzimária apostaram tudo no café, mas não é qualquer um. Estamos falando de grãos finos, especiais, com venda garantida. O cultivo é orgânico no sistema agroflorestal. Repare que o cafeeiro interage com bananeiras, mamoeiros. Quais as vantagens de um cultivo consorciado?
Olha, tem várias, entre elas o aumento da produtividade, né? Fora do aumento da produtividade, que banana dá alimento para o café, que a grande parte, que o objetivo nosso é esse aqui, não é tanto colher a fruta, que a fruta é consequência do plantio. Mas essa matéria aqui, a matéria-prima para a gente usar na adubação, compostagem. Consequentemente, a planta do café em si, sombreado, ele produz o melhor resultado dos frutos. Para ficar mais claro para você, vamos usar as bananeiras como exemplo. Elas dão sombra para todo o cafeeiro. De quebra, os caules e folhas servem para adubar as plantas e manter o solo úmido por mais tempo. A colheita do café orgânico é manual e seletiva, apenas grãos maduros. Esse tipo de plantio exige atenção redobrada. Porque para o combate Luzimária Moura, produtora rural. As doenças, as pragas, você tem que ter um manejo correto, tem que ter as caudas no período certo, né? A adubação, a irrigação, tudo isso ele influencia. Então é uma criancinha, você tem que sempre estar cuidando dele com carinho. A chácara tem pouco mais de 1,5 hectares de café plantado e centenas de mudas nativas do cerrado. Neto, agora e esse papo das mudanças climáticas que podem afetar a produção do café? Vários estudos já apontam isso. Você, como produtor rural, tem medo que isso realmente aconteça? Já percebeu alguma diferença nos resultados no campo? Olha, medo eu não tenho não, para ser sincero. Eu acredito que tudo aí se ocupa não é do clima. É de quem utiliza do clima de maneira mal utilizada, que são os seres humanos, né? Tiver essa disciplina de ter um respeito maior pela natureza, consequentemente, eu acredito que grande parte dessa dívida a gente não estaria pagando. O receio que Neto não tem ficou todo para a irmã. Isso deixa a gente preocupada porque isso é o globo geral, né? Porque o clima é global, né? E nós somos aqui local. E é isso aí que se torna mais difícil. Porque se fosse mais pessoas trabalhando no sistema agroflorestal, aí ajudaria mais. O que a Luzimária falou faz todo sentido. O sistema agroflorestal ajuda no equilíbrio ecológico, consequentemente contribui com o clima. Os irmãos contam ainda que o café orgânico é uma bebida fina, de qualidade, chamada de gourmet. Aqui mesmo, na propriedade, os grãos são secados, descascados, torrados, moídos e embalados. Rotina puxada. Grãos de café caem em pote de vidro. Da enxada até a xícara, é nós que desenvolvemos tudo isso na prática. Nós que fazemos o manejo de produtividade, o cultivo, enfim, controle biológico da lavoura, né, natural, e também controle de comercialização dos nossos produtos e manufaturas. Alimentos embalados. Fruto do café espalhado na mesa é vermelho. Transição. Sistema de irrigação. No próximo bloco, Cristiano Oliveira mostra como as mudanças climáticas trouxeram consequências que afetaram a rotina de pequenos produtores rurais. O Meio Ambiente por Inteiro volta já. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Vinheta. Fundo azul. Animação de um átomo que dá lugar ao planeta Terra, que dá lugar a um círculo branco. No centro, meio ambiente por inteiro. Colheitadeira se movimenta em campo no pôr do sol. No começo do programa, Léo Ferreira mostrou que a produção dos principais alimentos cultivados no país vai aumentar nos próximos anos. Por outro lado, no bloco anterior, você viu que o estudo divulgado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento prevê redução nas áreas aptas para produzir café por causa das altas temperaturas. Agora vamos falar de um dos principais biomas do país, o Cerrado, chamado de berço das águas, também é citado no estudo. Na região do Matopiba, que abrange Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a área de plantio de soja deve aumentar quase 15% e as exportações em mais de 28%. José Garcia Gasques, da agricultura lá, ela ocorre muito em cima dessas áreas que existem lá de pastagens naturais, que foram áreas ocupadas na década de 60, década de 70, por exemplo, com outras políticas públicas, com incentivos fiscais que deixaram uma grande parte de áreas de pastos. Enquanto novas áreas de plantio vão ser abertas no Cerrado, alguns pesquisadores afirmam: boa parte do bioma já foi desmatada.
Paulo é diretor da Fundação Mais Cerrado, organização não governamental que atua em defesa do bioma. Ele explica que a perda da biodiversidade desequilibra o ecossistema e afeta a vida de milhões de pessoas. O Cerrado, nesses últimos 40 anos, mais da metade dele já desapareceu. Paulo Fiuza, diretor da Fundação Mais Cerrado. Dessa fronteira agropecuária. Então você tem aí dos 204 milhões, mais de 100 milhões de hectares já foram removidos. Dessas pastagens, mais da metade encontra-se em situação de baixo nível de produção e de área degradada. Metade já está em estado de degradação. Imagens em sequência. Lago com pedras. Ponte sobre lago. Vamos voltar ao ano de 2017. No dia 16 de janeiro foi decretado o racionamento de água aos 3 milhões de habitantes do Distrito Federal. A principal represa, que abastece a capital, chegou a míseros 5,3% da capacidade. Quem mora na cidade sofreu. E quem mora na zona rural também. Cano respinga gota de água. Chão seco com rachaduras. Lago Paranoá. Foram 513 dias até que o decreto fosse suspenso. Tempo suficiente para transformar os hábitos de todo mundo. Água em torneira automática. Torneiras fecha. A crise hídrica acabou, mas conhece aquele ditado que há males que vem para o bem? É que o produtor rural, na época, passou um aperto danado e teve de aprender à força a economizar água. Hoje, este elemento é um bem valiosíssimo, não só do ponto de vista financeiro, mas sim da capacidade de cada um deles de produzir alimentos. Hoje, o produtor rural é um cidadão mais consciente. Todo mundo tem que mudar. José de Assis, mudar, produtor rural. Né? De primeiro o cara batia o produto de qualquer jeito, adubação de qualquer jeito, hoje não. Hoje você faz análise de solo, procura economizar, procura colocar na quantia certa, né? O manejo de praga, a gente está aprendendo aqui, a Emater hoje está com um programa aí de manejo de praga muito bom. Você gasta menos e produz melhor. Menos água e menos defensivo, menos produto, adubação menos, né? Tudo é menos, porque às vezes você jogava demais e estava indo embora, jogando pelo ralo. Hoje as coisas estão bem melhor. Não só do ponto de vista financeiro, né, seu Assis? O produtor rural tem 5 hectares em Braslândia, a 30 quilômetros da Praça dos Três Poderes. Aproveita cada centímetro da terra disponível para plantar. Olha só a lavoura de tomate. Os frutos estão crescendo, graúdos. Perceba o detalhe, essa mangueira aí transporta a irrigação por gotejamento mais econômica. Abaixo, um bananal plantado pertinho de uma lavoura de feijão consorciado com goiaba. A variedade no plantio é uma tática de economia. Se o valor do tomate vai mal, dá para ganhar com a banana. O feijão é para o consumo da família, um plus, e a goiaba é para ser colhida daqui a alguns meses. E a proximidade de uma lavoura com a outra é uma maneira de se aproveitar melhor a água. A plantação de morango, carro-chefe da chácara, exemplifica o que estou dizendo. Chafariz. A água que molha os sacos suspensos do morango vai também para o tomateiro lá ao fundo. E assim, uma lavoura ajuda a outra. Quem sai ajudado mesmo é o meio ambiente. E claro, o seu Assis. Quando teve a crise hídrica, eu fiquei 8 meses sem plantar porque não tinha água. Aí tinha que ter alguma coisa para poder voltar a plantar. Aí foi aprender a diminuir o consumo de água, né? Então trabalhamos com gotejamento, microexpressão e aí veio o morango suspenso, que foi outra alternativa, né? Que essa já tem várias facilidades. É para trabalhar mão de obra menos defensivo e a economia de água. E economizar é sempre bom, né? O seu Assis garante que hoje não gasta mais de 10% de água que gastava antes da crise hídrica. E a qualidade do produto não caiu na mesma proporção. Ao contrário, está bem melhor. Este é o resultado de um bom cultivo de morangos. Frutas grandes, vermelhas, vistosas, doces, deliciosas. Nesse sistema de sacolas suspensas, a implantação tem um custo maior em relação ao sistema convencional. Mas a longo prazo, o retorno para o produtor rural é muito melhor. Não só financeiramente, mas principalmente no meio ambiente em que ele vive. No plantio suspenso, o seu Assis investiu R$ 75 mil nesta área, quase o dobro em relação ao plantio convencional.
Mas com a planta no chão, a produção dura 6 meses e, inevitavelmente, vai exigir mais defensivos, ou seja, custo maior. Suspenso, o morango produz por 3 anos. Em menos de 1 já se paga. Na ponta do lápis, plantar nesses sacos brancos é bem melhor. Sacos brancos suspensos com pés de morango dentro. No plantio convencional, olha só como fica quem colhe o morango, agachado o tempo todo. Já no plantio suspenso, fica ereto, sem dor nas costas ao fim do dia. No chão, o morango exige mais água, 4 vezes a mais que na sacola suspensa. Lá a água fica acumulada dentro da sacola e você vai colocar aquela quantidade que a planta precisa. E aqui não, quando você coloca, o chão chupa a água e some dentro do chão, né? E o espaço é maior, você tem que colocar mais quantidade de água. O que é maior mesmo é a satisfação em tocar uma chácara pequena, produtiva, ambientalmente correta e lucrativa. Com isso, investiu em qualidade das plantas. Essas mudinhas aí vieram do Chile, país famoso pela produção de boas frutas. Os sacos para o plantio do Rio Grande do Sul, estado que produz esse material para o Brasil todo. E é claro que pedimos a ele para fazer um plantio. Mostra aí como se faz, seu Assis. A muda vem, ela já vem limpa, né? E o senhor já compra ela assim? Desse jeito, ela vem vem condicionada no gelo, bem friazinha, a gente tira, deixa um dia fora para ela descongelar, aí a gente vem e põe ela aqui, ó. Isso é de cinza de cana, casca de arroz, vermiculica e humus. Daqui 10 dias ela tá já com 3, 4 folhinhas. Com 60 dias já tem morango já. Já dá para comer daqui a 60 dias, 60 se eu voltar dias, daqui a 60 eu como aqui no pé. Já como um moranguinho aqui. Pé de morango verde cresce para fora do saco. Transição. Colheitadeira passa em campo ao pôr do sol. Depois de vermos tudo isso, é hora de irmos embora. Assista ao Meio Ambiente por Inteiro pela internet, youtube.com/TV Justiça Oficial. O site é tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. A gente deixa você com esta linda imagem do pôr do sol na zona rural do Distrito Federal. Até semana que vem. Pôr do sol. O céu está azul escuro. Nuvens compõem o céu. Yane Ribas. Reportagem: Cristiano Oliveira e Leonardo Ferreira. Edição de texto: Cristiano Oliveira. Cinegrafia: Francisco Cosmo e Lúcio Ribeiro. Assistência técnica: Josenildo Júnior e o Eric Rodrigues. Edição de pós-produção: Paulo Mendonça. Videografismo: Leonardo Veloso. Núcleo de programação: Rosa Wazen. Núcleo técnico: Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas: Soraya Fonseca. Supervisão: Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social: STF. Realização: TV Justiça 2019.